Anistia! Já! Meus amigos herculoides, lembra daquele povo forte, corajoso, cheio de saúde, valente, que deixava você doente, com medo, com crise de ansiedade ali por todo de 2019 até 22, com aquela sensação de que a qualquer momento a gente poderia sofrer um golpe de Estado, que desejaram até morte de Dilma, que eram contra indulto, anistia e que fizeram chacota até com a prisão de Lula. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Chega de frescura e de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. Tem que deixar de ser um país de maricas. E seu Lula da Silva, se você estava esperando o Haddad ser presidente para assinar o decreto de indulto, eu vou te dizer uma coisa. Você vai apodrecer na cadeia. Oi pessoal, tudo bem? Eu venho aqui pedir para que a Polícia Federal, o Ministério Público, o Judiciário ajude o Lula. Tá chegando o Natal. Deixar o Lula passar o Natal com a família dele, os filhos. Bota eles na cadeia junto. Presidente, agradeço a sessão da palavra. Gostaria de só aproveitar esse momento para parabenizar a juíza Carolina Lebos, que determinou a transferência do presidiário Luiz Inácio Lula da Silva para Tremembé e que, inclusive, o despacho não fala nada sobre determinação de cela especial. Então, tudo indica que Lula vai ficar em cela comum, que é onde ele tem que ficar, afinal de contas, ele não tem curso superior, justiça seja feita. Então, parabenizar a doutora Carolina e dizer que nós queremos que Lula passe muitos e mais muitos anos aonde ele tem que estar, que é na cadeia. Pois é. Acabou a força. Acabou a coragem. Até a saúde, ó. Acabou. E todos aqueles tigrões viraram tudo. Vem, tutuca. Se houvesse a condenação, seria praticamente condená-lo. Também a pena de morte. Pena de morte política. Política e física também, porque eu entendo que eu não tenho mais condições de encarar um presídio aí. Se acontecer de ter a prisão, eu vou me apresentar para a prisão. Mas eu hoje não me vejo capaz de ser cuidada da forma como eu tenho que ser cuidada, com constantes... Eu estou pegando vários relatórios dos meus médicos e eles são unânimes em dizer que eu não sobreviveria na cadeia. Todo frouxo, conheço essa racinha. E chora, gadaiada, e prepara o bolso, viu? Porque vocês vão ter que arcar com as dívidas dos seus mitos. O Bozo, apesar de ganhar aí quase seus 100 mil reais, para a pessoa ganhar quase 100 mil reais por mês, hein? Imagine aí. Pois bem, fora os patrimônios de milhões, que essa família aí, essa família aí, o ramo é imobiliário, gente, não é só negócio de milícia. Pois bem, você vai ter que ajudar ele a pagar as multas por causa dos crimes que ele cometeu. E muito justo, vocês estavam todos juntos. Aí não para por aí, não. Eu peço encarecidamente que você reserve um pouquinho também para os soldados o do baixo clero, sabe? Porque eles também vão precisar de um dinheirinho. Olha aí, Zambelli. É só o seguinte, eu estava conversando com o presidente Bolsonaro ontem e ele disse isso, tu já pensaste se não fosse essa campanha do Pix, que já foi-se embora metade, foi depositado em torno de 17 milhões na conta dele e já foi-se embora metade disso. E agora aumentou a despesa dele, eu vi ele preocupado com alguns números ontem, aumentou a despesa dele, principalmente porque ele está tendo Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, que ele está ajudando também, que não é barato morar nos Estados Unidos. Então nada mais justo é do que você colocar esse vídeo para adiante, e eu vou colocar aqui embaixo o número do Pix do presidente, para que a gente reative essa campanha, porque não é por mim, não é por você, não é pelo presidente Bolsonaro, é pelo nosso país. E se eu for embora hoje, vale a pena. Não tá fácil a minha situação, eu vivo do meu salário de deputada, que não é baixo, mas que com essa quantidade de multas fica impossível. Esqueci de comentar que a multa, no caso da invasão hacker, é de 2,8 milhões, um pouco mais que isso, mais 2 milhões, que é uma conta que eu e o Walter Delgatti deveríamos pagar, mas a gente sabe que ele não vai pagar. Então, provavelmente eu vou ter que pagar para me ver livre disso. Quanto antes eu conseguir começar a arrecadar esse dinheiro, melhor. Eu tenho pensado em várias formas de negócio, inclusive uma devo lançar daqui 40 dias, mas enquanto isso eu preciso levantar recursos
para poder pagar as multas do TSE, para poder já começar a pagar essas 2 multas, inclusive para poder pedir tranquilamente a suspensão do meu processo. Essa multa pode ser cobrada antes. E pode vir em cima do meu salário, como já vieram várias vezes, inclusive do dinheiro do gabinete, como já pegaram também R$9.000 do meu gabinete, dinheiro de fluxo de caixa do gabinete, que é um CPF, uma conta com o meu CPF. Por isso quero pedir sua ajuda. O quanto você puder ajudar. Se você pode com R$1, então faz um pix de R$1. Se você pode com mais, eu te peço então que você coloque um pouco mais. Mas eu realmente vou precisar da sua ajuda. Se você concorda que essa luta é uma luta que eu vivi pelo Brasil, que eu vivo pelo Brasil, Eu não estou suportando mais. E sabe o que é o mais legal? Me diga quem são os seus heróis que eu direi quem tu és. Os que veneram, idolatram a extrema-direita são justamente pessoas que gostam, que espalham essa ideologia. A ideologia de farsa, da mentira, da covardia, do egoísmo e da ganância. Houve toda aquela farsa para tirar Lula das eleições de 2018 porque eles sabiam que Lula só não ganharia se ele tivesse morto ou se ele tivesse preso. Aí os mais poderosos, a elite, o sistema financeiro, os bichinhos cansados de ver pobre comprando carro, frequentando os mesmos ambientes, os filhos dos pobres entrando nas universidades, empregada doméstica indo pra Disney a toda hora. No mundo indo pra Disneyland, empregado doméstico pra Disneyland, uma festa danada. Mas peraí. Aí se uniram todos, junto com a grande mídia, a gente não pode esquecer disso, né? E prenderam o Lula. Mas o Lula, ele não atacou o judiciário, não mandou ninguém pra frente de quartéis, não pediu golpe comunista, ele não chorou, não ficou chorando, pedindo anistia. E apesar de ter 72 anos na época, lá em 2019, ele não alegou nenhuma enfermeira que tava dodóizinho, que as partes dos corpos tava tudo se saindo do lugar, porque a razão é disso, né? As partes do corpo é tudo mole, tudo saindo do lugar. Todo o meu corpo ele sai do lugar, eu posso provar pra vocês aqui, ó. Então só o dedo, ó. Isso é só a mão, mas tudo meu sai do lugar. Ombro, joelho, fêmur, órgãos saem do lugar. Não me diga! Não fez e não disse nada para que as pessoas ficassem com peninha. Ai, bichinho. Pelo contrário, se mostrou sempre um guerreiro. Nem inventou teoria da conspiração. Ah, porque se eu for preso, vão me matar lá dentro. Não. Aliás, tentaram até ofereceram para ele prisão domiciliar. Sabe o que foi que ele fez? Não! Olha só a diferença. Eu ficarei preso 100 anos. Mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. Você já pensou que você pode ficar aqui pra sempre? Não tem problema. Cabra macho. Mas se você é novo aqui nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo, a gente pega a notícia, coloca o contexto histórico, geopolítico, filosófico, às vezes só umas gotinhas de direito penal e constitucional. Pois bem, com uma pitadinha de humor e uma linguagem simples que você pode entender. Todo mundo pode aprender aqui no canal do Jumentinho. Enquanto isso, o neto de ditador de Figueiredo, né, que é o Paulo Figueiredo, delira nas redes sociais dizendo que se o Bolsonaro ganhar nas eleições de 2026, menino, em janeiro mesmo, assim, ele vai ser ministro da Defesa. E ali em janeiro mesmo ele vai se vingar de todos os generais que não aceitaram o golpe. Todos esses filhos sabem muito bem que ninguém cogitou de golpe de Estado nenhum. Por isso que vários deles... Cadê o senhor, general Freire Gomes? Vários deles nunca falaram que foram procurados para golpes de Estado. Porque as minutas, as discussões que haviam, não eram sobre golpe de Estado. Tô louco! Porra, 1º de janeiro a 15 de janeiro. Paulo Figueiredo, ministro da Defesa. Eu vou com a vida de vocês. Eu sei quem são cada um de vocês. General Tomás, você vai ser meu ajudante de ordem. Para você carregar a minha mala, eu vou cagar dentro da mala e vou entregar na sua mão para você carregar 15 dias. Depois você vai ter uma baixa desonrosa. Você é o bichão mesmo. Ei, bebê, se for chorar, manda áudio. E nessa semana começou a nova fase de julgamento da ação penal sobre a trama golpista de querer deixar Bolsonaro no poder. E a gente tem aqui, ó,
O general Freire Gomes, que era comandante de exército quando Bolsonaro tentou o golpe de Estado, confirmou hoje ter participado da reunião para tratar sobre o golpe de Estado. E aí Freire Gomes está falando daquele encontro que teria acontecido no dia 7 de setembro de 22, logo ali quando o Lula ganhou, que inclusive só não foi assassinado justamente porque o Bolsonaro, nesse encontro aí, os comandantes, pelo menos do Exército e da Aeronáutica, disseram não para ele. E foi justamente o agente federal, que fazia parte ali da elite, né, do punhal verde e amarelo, que ele disse, o Vladimir Soares, que ele disse que estavam tudo pronto para matar. Só que o presidente deu para trás, porque na véspera que a gente ia agir, o presidente foi traído dentro do exército, né? Os generais foram lá e deram ultimação, disseram que não iam mais apoiar ele. Nós fazemos, né, de uma equipe de operações especiais que estava pronta para defender o presidente armado, sabe, e com poder de fogo elevado para empurrar quem viesse à frente, entendeu, velho? A gente estava pronto para. Só que aí o presidente, esperávamos só o ok do presidente, uma canetada para a gente agir. A Polícia Federal, Freire Gomes, tinha dito que Bolsonaro havia apresentado uma minuta golpista com institutos jurídicos para reverter o resultado das eleições. O relato do ex-comandante é citado na denúncia para reforçar a tese de que Bolsonaro teria atuado para se manter no poder após a derrota para Lula. O ex-comandante diz que não concordou com a proposta de golpe. Seu depoimento é um dos principais elementos da denúncia contra o ex-presidente. Cansei! E agora? O que é que... Não, eu quero é saber se o gado vai dizer que o general Freire Gomes ele está sendo torturado, se ele está sendo ameaçado pelo ministro Alexandre de Moraes. Caso de que, quando foi lá com o tenente-coronel Cid Gomes, que ele, para tentar reduzir a sua pena, proteger o seu pai e sua esposa, que estavam sendo investigados aí no inquérito lá do golpe, dos cartões de vacina, da venda das joias, pois é, ele aceitou uma delação premiada, ele fez um acordo, né, com essa delação premiada, só que ali no começo, ele dando uma de malandro, não era nem para defender Bolsonaro não, ele já sabia que Bolsonaro tinha deixado ele para trás, mas ainda com a intenção de querer proteger os generais, os 10 estrelas que ficam atrás da mesa. Pois é, aí ele dava uma versão na Polícia Federal, quando ia de novo ele dava outra versão, aí o Xandão chegou e disse, peraí, você fez um acordo. Se você ficar com esse negócio de diz uma coisa, diz outra aí, para proteger alguém, a delação, ó, vai ser cancelada, você vai perder. Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje o Freire Gomes, apesar de ter deixado bem claro que o Bolsonaro tentou realmente dar um golpe de Estado, que estava lá com a minuta e tudo, ele quis aliviar um pouquinho para o colega de farda, que não era do Exército, mas o da Marinha. Ele tinha dito na Polícia Federal que o Garnier, o almirante Garnier, tinha concordado com os planos golpistas, mas hoje ele afirmou que eu não vi conluio não, por parte do Garnier. Olha só o que ele falou. Expus a ele a importância de avaliar todas as condições no dia seguinte. Eu estava focado na minha lealdade de ser franco com o ex-presidente. O brigadeiro foi contrário a qualquer coisa naquele momento. E que eu me lembre, o ministro da Defesa ficou calado.
O chefe da Marinha, quer dizer, o Almir Garnier, apenas demonstrou, vamos dizer assim, o respeito ao comandante das Forças Armadas. Mas eu não interpretei como um tipo de conluio, não. Como é que é? Ah, menino, você conhece Xandão. Conhece Xandão, não engole não. Nesse momento, o Alexandre fez a mesma coisa que fez com o Cid. Ele deu aquela lapada na rachada do general. E ele disse o seguinte: se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia. Agora, não pode aqui perante o STF. Solicito que, antes de responder, pense bem, porque Vossa Senhoria afirmou na polícia que o depoente e o Brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente suas discordâncias em relação ao conteúdo exposto. Aqui o Xandão está dizendo que ele, o Freire Gomes e o Batista Júnior deixaram bem claro que não concordavam com aquele negócio de golpe. Já o Garnier, ou o senhor falseou a verdade na polícia, ou o senhor está falseando a verdade aqui. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos lembrar o que a grande mídia comentava sobre os depoimentos do Freire Gomes lá naquela época. Por isso, quando o ex-presidente, naquela noite de 24 de novembro, em reunião com o comando das 3 forças no Palácio do Alvorada, perguntou se os comandantes estariam fechados com ele na contestação do resultado, Garnier foi o único que respondeu de bate pronto que sim. E lá chegaremos. Pode demorar um pouco mais, mas chegaremos. Bem, mas a verdade é uma só. Freire Gomes confirma a minuta golpista e o plano de Bolsonaro de dar um golpe. E como Bolsonaro disse que os comandantes não mentiram, Ainda estão aí? Já acabou! Ei, meus herculoides, eu tentei me segurar, mas eu não consigo, juro que eu não ia falar. A Carlita Zambelita, ela teve a brilhante ideia jurídica de usar o chat GPT como testemunha. Joguem isso no chat GPT e pergunta assim pro chat: aponte, por favor, se há incongruências e por que a Carla foi condenada.